Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui nós estamos bem, graças a Deus. E hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho meio polêmico, que é como fazer o seu filho obedecer. Nós vivemos muitas fases, desde quando estamos na espera, e depois que nasce, depois vai crescendo. Então, cada fase é uma fase, umas mais fáceis, outras um pouquinho mais difíceis. E assim a gente vai aprendendo. Tem alguma coisa? Tá batendo vento aqui, gente? Então, releve. Conforme a criança vai crescendo, vamos tendo alguns obstáculos, né? Então, aí vem com os momentos em que pensamos como fazer nossos filhos obedecer. Vou trazer 5 dicas hoje para vocês, que é o que eu uso aqui em casa e dá sempre certo. E nesse tempo, gente, já adianto, não sou formada em pedagogia, nem em psicologia, nem nada, estou trazendo a minha experiência de vida como mãe aqui para vocês. Mas nesse tempo, li muitos artigos, não vou dizer que eu li livros, porque para me sentar e ler um livro inteiro, gente, é um tipo assim complicado, sabe? Então, mas eu leio muitas coisas sobre educação infantil, como eu posso me posicionar. Os tempos que vivemos é totalmente diferente. Nós, na época que éramos criança, tínhamos uma educação totalmente diferente da época de hoje. Então, bora lá para essas 5 diquinhas que eu vim trazer hoje para vocês. A primeira, que eu acho assim a mais essencial, porque muitas vezes quando a criança é bebê, até uma certa idade, a criança faz muita birra, e no momento de birra é difícil nós pais lidarmos, né? Então, uma coisa que eu aprendi nesse tempo de ser mãe, com a experiência de ter 3 filhos, é acalma e se conectar com a criança. Sim, muitas das vezes tem pais que vai achar assim, mas no momento ali a criança tá chorando, tá fazendo aquela gritaria em casa, na casa dos outros, até mesmo em supermercado ou algum lugar que a gente sai. Não acha que aquele momento que a criança está fazendo birra, o certo é meio que abandonar ela, esperar a brabeza lá da criança passar, para depois ela conversar. E realmente é os contrários, e não é nem dengando a criança, né? No momento que ela não poderia ganhar um dengo, mas na verdade é bem aos contrários. O certo, eu abraço, espero uns minutinhos ali, vou conversando, perguntando por que você tá bravo, o que aconteceu, nós podemos conversar agora, e vou acalmando. Quando ela se acalmar, aí nós sentamos e conversamos sobre o ocorrido, o que tinha acontecido para ela ter esse momento de estresse. Mas quando vamos conversar com as nossas crianças, lembre-se, né, nós somos adultos, eles são de uma altura totalmente diferente. Então é muito bom, ainda mais na hora de poder conectar, você se abaixar ou sentar do lado do seu filho, olhar olho no olho e ir conversando com uma voz calma, serena, sem estresse, sem gritaria, porque ali você já acalmou o seu filho e você quer a atenção dele. Então, se você acalmou, mas você chega bravo conversando, né, com aquela voz alta, provavelmente você vai perder a atenção do seu filho. Então, acalmou, conectou, espera um pouco e depois vamos conversar sobre o que aconteceu. Forma de falar. Sim, nossas crianças, elas não querem ser desobedientes, né? Mas nós pais temos que entender a forma que nós estamos conversando com eles ou pedindo algo, uma forma mais direta, mais coerente, para eles entenderem e processar
e tá ali ajudando conforme a gente estava pedindo ou conversando. Um exemplo. Primeiro, aqui em casa eu tenho que dizer o nome, né? Então, eu tenho que me referir ao Ellison, o Alisson ou o Wallace. Vocês, por favor, podem ajudar a mamãe a guardar os sapatos? Então, uma forma mais direta de dizer o que é que eles têm que fazer. Para eles processar e poderem ir lá fazer o que os pais estão pedindo. Geralmente eu divido, vamos dizer assim, o Ellison, você vai arrumar a cama, os quartos para mim, por favor. O Alisson, você vai catar a sujeira do cachorro. O Wallace, como ele é mais menorzinho, né, você vai ficar responsável por juntar e guardar todos os brinquedos da sala. Então, ele sabe que ali na sala ele vai ter que guardar todos os brinquedos. O Ellison sabe que o quarto ele está responsável por organizar. E o Alisson, ele sabe que ele tem que ir lá catar a sujeira do cachorro. Então, agora se você fala, você, primeiro que aqui em casa se eu falar você, eles já não sabem quem que é, né? E se você já vem trazendo desde pequenininho uma forma educada de pedir, inserindo as palavras por favor, ajudar, colaborar, obrigado, é muito mais fácil do que você não inserir desde pequeno e uma hora ou outra você vem pedir para a criança ter educação e respeito, mas ela não foi ensinada. Então, conforme vocês forem falar, lembre de vocês sempre falar de uma forma direta, que a criança tem que fazer, e de uma forma educada, porque como nós gostamos que nossos filhos respeitem a gente, eles também gostam, e nós temos, né, que respeitar nossos filhos. Outro exemplo, vamos dizer que a criança está lá assistindo um desenho, você chega, pega o controle e troca. Agora se põe no lugar. Se eu assistindo e um dos meninos chegasse, pegasse o controle e tirasse, eu não iria brigar? Isso eu iria falar, isso é uma falta de respeito. Assim é a mesma coisa com nossos filhos. Temos que lembrar, do mesmo jeito que nós queremos que eles nos respeitem, eles também têm que ser respeitados. Terceira dica, sobre regras e limites. Gente, desculpa, mas vamos lá. Sobre regras e limites. Sempre deixar, né, bem claro para as crianças que todos os lugares que a gente vai tem as regras, tem limites. Então, se nós já, é aquele negócio, desde pequenininho, ensinar o certo e o errado, eles já vão entender. E é aquele negócio, se você dá um limite e você uma vez excede, a criança vai entender que se na primeira vez ela conseguiu que você voltasse para trás, ela sabe que você vai voltar para trás as outras vezes também. Então, se a gente diz, vamos dizer assim, igual esse tempo atrás, prático mesmo para vocês, aqui em casa o Ellison principalmente gosta muito de desenhar. E ele, como ele usa muito, que ele faz dobradura e desenho, ele gasta muitas folhas. Então eu tinha comprado um pacote de papel sulfite e eu dei para ele um limite de 5 folhas no dia, porque ele excedia de 5 folhas. Eu falei, vamos a partir de hoje fazer um combinado. Cada um de vocês pode usar 5 folhas no dia. Então cada um aqui em casa 3, cada um já iria dar 15 folhas, né? Então esse foi o nosso combinado. Outra situação também, que agora aqui perto de casa, não sei onde vocês moram, comenta aqui e me diz se também está assim, mas aqui perto de casa tá numa época assim que os meninos estão soltando pipa adoidado. E o Alisson estava doido para soltar pipa, mas não tinha vento. E era um dia que eu estava bem ocupada, e eu falei que aquele dia não dava pra gente
soltar, mas no outro dia a gente iria. E ali fica, ai mãe deixa. Eu falei, bom, lembra quando a gente combina de não é não e a gente combinou de ir no outro dia. Então, se eu tivesse decidido aquele dia, tudo bem, eu poderia ter parado de fazer as coisas e ido, mas eu não podia parar aquele dia de finalizar minhas coisas. Eu já tinha falado para ele que no outro dia nós iríamos no parque para eles poderem soltar a pipa. E claro, que ele ficou lá, mãe, por favor, vamos, mãe, por favor, vamos. Mas isso é só um exemplo que eu tô trazendo para vocês, porque nesse percurso temos muitos desafios, mas eu disse para ele que aquele dia não, então não daria para mim abrir essa exceção para a gente ir lá. Então nós iríamos no outro dia. Então é aquele negócio que caso a gente às vezes precisamos dizer não, temos que ser firmes naquela resposta que demos, que é o não. Então sempre deixar as regras e os limites bem claros para as crianças, para elas poderem entender o que podem e não podem fazer. Quarta dica, a tão famosa como ter o controle e não perder a paciência com as crianças. Quem nunca perdeu o controle na vida, né? Até mesmo na parte da educação. Uma dica muito boa é você respirar, sair um pouco de perto e dar uma contada até 10, esfriar um pouco a cabeça para depois, quando você já estiver mais aliviado, você poder vir conversar com a criança. Porque na hora que você perde a paciência, com certeza você vai gritar, muitas das vezes bater, deixar de castigo ou fazer alguma coisa que depois vai ficar ali você e a sua consciência sofrendo. Então, para a gente não perder muitas das vezes a paciência e o controle, temos que nos afastar e dar mais parecida nos ares para depois a gente poder voltar ali e continuar a retomar as conversas com a criança. A quinta, mas não a menos importante, é o redirecionamento. Vou dar um exemplo bem prático aqui em casa que estava acontecendo recentemente. O Wallace faz aniversário em outubro e ele queria muito uma bicicleta. E a gente conversou com ele, explicamos para ele que ele iria ganhar essa bicicleta só no dia do aniversário. Mas o aniversário dele seria em outubro e antes do aniversário dele teria outros aniversários que eu expliquei para ele de quem seriam as pessoas para daí ele poder ganhar a bicicleta dele. E nesse meio tempo, né, que sempre ele tocava nesse assunto da bicicleta, eu sempre tentava explicava para ele ali novamente tudo que eu já tinha explicado muitas vezes e levava essa conversa trocando de assunto, conversando sobre a escolinha, sobre os irmãos dele ou de outra brincadeira, para que não fique aquela guerra, né? Porque ele queria bicicleta, só que você tem que esperar até chegar ao teu aniversário, ou até mesmo outros exemplos igual quando tomar banho. Criança ama ir tomar banho, mas ela não gosta na hora de sair. Então vai ficar aquela briga ali que você quer que a criança saia, mas a criança não quer sair. Então muito bom você chamar a atenção dela para outra conversa, explicar ali por que não pode demorar muito tempo no banho, o que pode acontecer, que a água, se ela ficar muito tempo ali, a água pode um dia acabar, alguma coisa assim, e levar ela para outro nível de conversa, que sobre a escola, como que foi teu dia, vamos brincar de alguma outra coisa, que o redirecionamento é muito bom para acabar com esses conflitos, algumas conversas dos momentos de birra, que para não ter aquele poder de quem manda mais, né? Então, o redirecionamento é a melhor coisa, que vocês vão estar no mesmo nível e ninguém disputando nada.
Então, essas foram as 5 dicas de hoje que eu vim trazer para vocês. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também ter ajudado a vocês nessa educação do dia a dia, deixando a educação um pouco mais leve. Não se esquecem de se inscreverem, deixar o seu like e também eu sempre estou lá no Instagram, sempre postando em tempo real, e lá você vê muito mais coisas do meu dia a dia e o dos meninos. Então correm lá e me seguem, @Ericleia Freitas, e até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus!